Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da Terra de Santa Cruz. Hoje eu vou falar sobre um tema que estavam falando há muito tempo atrás, né? Que nós que seguimos a Semana Santa nas rúbricas de São Pio X e não aderimos à Semana do Maldito Bonini, nós somos um reconhecer e resistir, né? Porque não reconhecemos a autoridade de Pio XII e tal, etc. Esse argumento que eles mesmos também não veem, que eles também caem. O que acontece? Eles falam que, você vai ouvir, que o decreto foi Pio XII que fez. Quando na verdade não foi de Pio XII, foi uma congregação romana. Só nisso já dá toda uma base para você poder investigar, ver se você vai realmente aderir ou não. Não foi o Papa que escreveu nada, foi tudo feito em segredo. É uma coisa tão divulgada. Se a pessoa que reza a Semana Santa de 55, ela deveria estudar sobre isso. Mas eles falam que esse documento foi o último documento litúrgico, como já ouvi falar o Padre Gabriel, que é uma mentira. O último documento foi a Instrução sobre a Música Sacra, de 1958. É este documento último, sobre Pio XII. E o engraçado é que eles não seguem. Eles falam, ele enche a boca para falar que a gente não segue de 55, mas o de 58 eles não seguem. Por quê? Se não foi o Pio XII que fez, também, como vocês falam, esse documento de 58 é idêntico, na sua forma, né, ao de 55. As mesmas pessoas que assinaram, para toda a igreja, etc, etc, etc. A gente sabe que 3 papas, agora eu pego aqui do livro do Obras de Mãos Humanas do Padre Secada, ele fala sobre isso. 3 papas do século XX promulgaram documentos tratando da questão da música sacra. São Pio X, Trela Solicitudine, em 1903. Então, São Pio X aqui promulgou mesmo junto com a congregação e falou que quem não seguir isso realmente... Ele fez junto com a congregação, um pronunciamento explícito lá, para seguir, e quem não seguir está incorrendo realmente em cisma. Pio XI também fez o Divine Cultus em 1928, e aí idêntico também, né? E o de Pio XII foi como? Não foi ele que promulgou, não foi ele que assinou, nada, ele só... Foi a congregação romana que fez ele, que promulgou esse rito. Dizendo eles, a própria congregação, que foi tudo visto por Pio XII. Muito diferente se você comparar os documentos, a forma de como que eles foram escritos. Então, continua o Padre Secado. Em vista desses pronunciamentos, a Sagrada Congregação de Ritos decidiu publicar uma instrução sobre música sacra, a fim de definir termos, codificar leis eclesiásticas anteriores e estabelecer algumas novas regulamentações. Tem que seguir, tá? 58 vocês aí, se vocês quiserem nos chamar de reconhecer e resistir, né? A obra sobre a instrução foi complementada em 1958, quando Pio XII estava já gravemente enfermo. Não vale falar que, né? Não, Pio XII estava enfermo. Não, eles não aceitam. Eles acham que o Pio XII estava com a saúde plena, cercado de gente competente, né? De pessoas católicas querendo só o bem da igreja. Aí quando morreu Pio XII, aí que todo mundo virou modernista. É o sonho deles. Então foi promulgado em 3 de setembro de 1958, cerca de um mês antes da morte do Papa Pio XII. O documento resultante foi um tratamento extenso e sistemático da natureza e importância da música sacra na liturgia, e contém muitos pontos excelentes. Ele insiste na necessidade de uma verdadeira sacralidade, entre aspas, na qualidade da música usada na liturgia. Ele encoraja ensinar os fiéis a cantarem a missa, começar com as respostas curtas, depois o ordinário, e então mesmo os próprios da missa. Ele louva o uso do missal pelos fiéis e recomenda a prática de celebração de vésperas nas paróquias. Ele proíbe música gravada, assim como as missas sincronizadas, aquelas missas sincronizadas, o sacerdote celebrando simultaneamente as missas em múltiplos altares na igreja, né? Recitando as orações juntos entre si. Ele proíbe isso, que alguns do movimento litúrgico já estavam promovendo, o movimento litúrgico modernista. Promovendo a revolução. Infelizmente, em vez de limitar seus escopos a questões da música, a instrução também implementou ou encorajou muitas práticas que levaram adiante o programa modernista. A instrução permite que a congregação participe da missa rezada, dando respostas vocais juntamente por diversas orações recitadas pelo sacerdote. Essa inovação, chamada de missa dialogada, era praticamente desconhecida nos países de língua inglesa, mas o movimento litúrgico da França e da Alemanha a promoveram largamente naqueles países, começando nos anos 30. A instrução permite 4 graus de participação vocal na missa, rezada, né?
Primeiro grau, respostas curtas, tais como amém, et com espírito tu, etc. B, as respostas do ministro, juntamente com o Domine non sum dignus, na comunhão. C, o terceiro, né? O ordinário da missa, glória, juntamente com o sacerdote, inclusive o Pater Noster. Então, olha só, Pater Noster, pode rezar o Pater Noster com o padre lá na missa. E D, quarto, os próprios da missa, introito, gradual, etc., juntamente com o sacerdote. Que maravilha. Quando todos os 4 destes graus são implementados, todos os membros da congregação recitam em voz alta as orações ao pé do altar, o confiteor, o introito, o kyrie, o glória, todas as respostas curtas, et com espírito tu, amém, o gradual, o verso do aleluia, a sequência, o trato, o credo, o verso do ofertório, o sushipta, o sanctus, o pater noster, o agnus dei, o dominum sodinhos, o verso de comunhão e todas as respostas no final da missa. Visto à luz da história da missa, tudo isto é uma completa inovação e mais pleno sentido da palavra. Porque o povo recita a resposta na missa dialogada, enquanto na igreja primitiva o povo cantava as respostas, segundo eles. Muitas das orações com o povo recita na missa dialogada. A oração ao pé do altar, o Pater Noster, o gradual, historicamente nunca foram recitados ou cantados pela congregação. Eles eram ou apologia, ou seja, orações em que o sacerdote protestava a sua própria indignidade, ou outras orações reservadas ao clero, ou cantos complicados, cantados por um coro treinado. A mudança resultante que a missa dialogada introduz na missa rezada tradicional é positivamente de tirar o fôlego, diz o padre Secado. Em vez do costumeiro silêncio devocional, obtém-se um interminável barulho, centenas de pessoas pronunciando mal o latim. O princípio por trás dessa atividade é idêntico à mesma falsa ideia por detrás do Novus Ordo. Não há nenhuma participação verdadeira sem a participação vocal, né? É isso que é a ideia do Novus Ordo. A instrução também, do segundo ponto aqui, a instrução permite o mais amplo uso do vernáculo na missa cantada, que poderia ser usado depois do texto litúrgico, onde isso tinha se tornado costume na Alemanha, por exemplo. Isso tinha até então sido proibido. Então já começa a usar o vernáculo, pode usar o vernáculo aí, então vocês aí, por que vocês não seguem essa 58? Terceiro ponto, ele permite ao leitor dizer em voz alta a epístola ou evangelho no vernáculo, enquanto o sacerdote as diz em latim. A instrução dava a possibilidade de transformar os cantos de introito, ofertório e comunhão em um salmo responsorial, pelo acréscimo de versículos extras dos salmos e repetições dos cantos. Quinto ponto, ela introduzia o papel de um comentador, um sacerdote, clérigo ou um leigo de bom caráter, entre aspas, tinha a permissão de fazer um comentário, entre aspas, simultâneo em vernáculo sobre o que o sacerdote estava fazendo no altar. Editores litúrgicos logo produziram livros que forneceriam comentários para serem lidos nos vários pontos da missa e os ligares a cada domingo e dia de guarda. E aqui o padre Secara dá um comentário. Eu desafio qualquer sacerdote que celebra a missa tridentina, que é cético sobre as minhas colocações de uma mudanças litúrgicas instituídas sob Pio XII, foram um ensaio para as mudanças do Vaticano II, a utilizar o Longley e o McManus nas suas missas dominicais ordinárias servilmente por um mês. Você vai deixar sua capela antes que o seu comentador leigo de bom caráter, entre aspas, possa dizer: a Santa Assembleia do Povo de Deus agora começa seu culto com um canto. É um comentário do padre Secado. Assim, o leigo falante, entre aspas, apareceu várias vezes em várias igrejas. A igreja da infância de meu pai foi uma delas, diz o padre Secado, muitos anos antes do Vaticano II, depois do que ele e, eventualmente, ela se tornariam onipresentes. Assim, na instrução de 1958 sobre a música sacra, apesar de seus muitos pontos excelentes, encontramos a quarta etapa que leva à criação da missa nova. E ele comenta: mas e o pastor Angélico? Neste ponto de nossa narrativa, podemos ver a direção que as mudanças estão tomando. E ela está longe das ideias magnificantes para a liturgia que o próprio Pio XII anunciou no Mediator Dei. O próprio pastor Angélico percebeu isso? Se percebeu, por que não fez alguma coisa para detê-lo? E o padre Secada continua. Primeiro, havia o caráter de Pio XII. Enquanto ele era absolutamente impecável no tocante à doutrina e à teoria, parecia carecer de senso comum necessário para fazer juízos práticos sãos. Ele era demasiadamente crédulo, tão facilmente, entre aspas, impressionado pela aparência de grandes habilidades intelectuais. Um homem que demasiadamente com a cabeça nas nuvens, diz o padre Secada.
Pio XII reconhecia que durante seu reinado a igreja estava cheia de ratos em suas muralhas. Vide sua condenação da nova teologia em Humanae Generis. E de fato, vide as advertências ao movimento litúrgico que ele publicou durante sua locução de 1956 no Congresso de Assis. Infelizmente, Pio XII carecia de senso prático para ser um exterminador suficientemente implacável. No lugar de pessoalmente preparar discursos eruditos para os povos visitantes, de distribuidores de gás e figuras de moda, ele era conhecido por fazer a sua própria pesquisa para as audiências papais. Provavelmente deveria ter estado em cima do Santo Ofício, assinalando os arquivos dos teólogos modernistas para demiti-los do sacerdote para sempre, como Chenot, Cogarde, Lubac, Rainer, Balthasar, entre outros, e ameaçando seus potenciais simpatizantes, transferindo-os para as capelas de hospitais e orfanatos, como Le Caro, Roncalli, Montini e grande parte da hierarquia francesa e alemã. Essa falta de juízo prático, penso eu, cegou Pio XII para a desconexão entre o ensinamento da Mediator Dei e as mudanças litúrgicas que ele permitiu que fossem introduzidas durante seu reinado. Sua adoção de uma política de concessão controlada, encaixava-se muito bem na sua agenda de longo prazo que os líderes do movimento litúrgico já tinham estabelecidos. Segundo, precisamente por causa da sua falta de juízo prático, não se pode desconsiderar o bem real a possibilidade de que Bonini e companhia vendaram os olhos do pastor Angélico. Já vimos Bonini mascarar suas verdadeiras cores em 1946 a fim de promover a revolução litúrgica, e vamos vê-lo enganar e dissimular novamente em prol da causa. Não é fácil crer que ele, seus companheiros revolucionários, ludibriaram Pio XII sobre o que era a sua agenda verdadeira. De fato, o próprio Bonini o insinua, depois que ele nos conta em suas memórias da Comissão Piana. Trabalhava em um tal sigilo que seu ordo para o Sábado Santo de 1951 pegou mesmo a congregação dos ritos de surpresa. Bonini deixou cair o seguinte pérola provocadora. A comissão gozava de plena confiança do Papa, que era mantido a par do seu trabalho pelo Monsenhor Montini, e mesmo em uma base semanal pelo Padre Beia, confessor de Pio XII. Graças a eles, a comissão foi capaz de alcançar resultados importantes, mesmo durante os períodos em que a doença do Papa detinha todos os demais de abordá-lo. O período da doença de Pio XII, mencionado aqui, começou em janeiro de 1954. Ele tinha se recuperado por agosto, mas por dezembro de 54 estava tão enfermo de novo que os seus doutores pensavam que ele estava à beira da morte. Foi durante esse período de tempo que Bonini e seus aliados estavam preparando os seus novos ritos da Semana Santa de 1955. O arcebispo Montini, depois Paulo VI, e o Augustin Béat, depois um cardeal e ecumenista de primeira mão, provarão ser os mais fortes apoiadores de Bonini quando os oficiais da Cúria Mastade o tiveram demitido por ser um iconoclasta litúrgico. Agora nós sabemos, com o benefício da retrospectiva, que aqueles homens estavam unidos para arruinar a igreja. Mas se você for um papa de 79 anos, gravemente enfermo, que é um pouco crédulo, e seu confessor jesuíta de confiança lhe traz um documento para provar, dizendo que é ótimo porque foi todo montado por aquele liturgista jovem e esperto, Padre Bonini, quais seriam as chances de você dizer não? Então é isso. Se você fala que nós somos reconhecer e resistir porque não aceitamos de 1955, você também tem a obrigação e o dever moral de aceitar o de 58. Porque esse sim foi o último, e é uma vergonha. É modernismo puro, e ninguém faz isso. Agora, depois de muito tempo, o Padre Gabriel, nos comentários que eu vi aí, falou que nós não somos cismáticos. E falou também que os grupos deles, ele não permite falar mal da gente, que a gente é cismático, essas coisas. Nem do Dom Rodrigo, nem de ninguém. Parece que as coisas estão avançando, os estudos estão se aprimorando, e a pessoa viu que realmente ele estava errado. Que a discussão que a gente teve com ele a primeira vez foi uma discussão bem breve, assim, bem chata também. Eu perguntava essas coisas, ele não respondia e falava simplesmente: eu sou padre, já estudei e não tenho que te dar satisfação. E bloqueou. É simplesmente assim. O clero humilde, né? Mas reconheço que o tempo muda as pessoas. Então, é isso aí.
Não somos reconhecer e resistir, somos as pessoas que sabem que tudo isso aí foi feito por uma congregação romana, e a congregação romana não é infalível, não, a infalibilidade do Papa não é transmissível para uma congregação romana, a não ser que ele mesmo, a próprio punho, assine e obrigue a todos com presença ali, façam coisa junto com a congregação. E recentemente Padre Neves falou, esses tempos aí, com uma discussão contra a Bofete, os estudos dele, falou que essa semana reformada não foi escrita palavra por palavra, como é obrigatório no Código de Direito Canônico, para ser uma lei promulgada oficialmente pela Igreja. Uma lei que não é promulgada é uma lei que não é para ser seguida. Ela só vale quando ela é promulgada da maneira correta canônica. Então é isso, salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.